Boa noite, boa noite, todos, todas, todes. Que bom encontrar aqui, gente, que eu já tô vendo que veio na aula, na primeira aula, na segunda aula, que tá aqui na terceira de novo. Então, para quem também tá assistindo essa gravação, a gente tem duas aulas antes dessa, e para quem tá aqui também chegando hoje, né? Elas estão no YouTube. A primeira aula a gente trabalhou sincronicidade. Ontem a gente trabalhou essência na segunda aula e hoje realização, como três focos de olhar para a gente ir reconhecendo como é que a gente vai moldando pouco a pouco a nossa realidade para que ela esteja mais compatível, né, com a nossa alma, com o nosso coração, com o nosso bem viver, porque viemos aqui para essa terra para viver, viver bem, viver em harmonia, viver em plenitude. Estamos relembrando esse caminho. Como é que a gente faz, né? Como é que a gente faz depois de tudo que a gente experimentou, né? Sem querer mudar nada, né? Sem querer ficar lá remoendo o passado, tudo que a gente experimentou até agora, o que é que a gente pode fazer daqui para frente? E aí, então, hoje a gente vem com esse tema da realização, que tem a ver com esse fazer mesmo, né? O que é que a gente faz com aquilo que está aqui ao nosso redor? Como é que a gente move as coisas? E hoje a gente está numa águia ressonante, que é uma águia linda, 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 que é canalizo com o fim de criar. Então essa águia vai lembrar a gente, a águia lembra a gente, né, que a gente é criador. E aí essa águia ressonante traz para a gente essa consciência de que a gente pode canalizar com o fim de criar, né? E a gente pode reconhecer muitas pessoas que realizaram muitas coisas nessa terra dessa maneira, né? Como, por exemplo, o avião, né? Alguém canalizou uma ideia, uma possibilidade, uma imagem, uma intuição de que poderia ser possível ter um instrumento que me levasse de um lugar para o outro de largas distâncias através do ar. Que isso poderia ser mais rápido, que isso poderia me colocar em conexão com vários outros lugares nesse mundo, que isso poderia atravessar oceanos. E essa canalização com esse fim de poder criar começou a movimentar alguma coisa, né? Dentro desse ser ou desses seres, porque tiveram várias pessoas em paralelo, né? Numa mesma época recebendo essa canalização. E aí é trazer para a prática, né? Então a águia ressonante de hoje, ela tem como guia a mão, que é o poder da realização. Então é muito bonito, né? Quando a gente pode reconhecer que a gente pode canalizar grandes ideias e que para elas estarem aqui na nossa matéria, para elas se tornarem reais, na nossa realidade, ela vai depender das nossas mãos. Vai depender de como a gente põe a mão na massa, do quanto a gente traz para a prática, né? O quanto a gente se associa, né? As mãos também são, né? Vínculos, dar a mão uns para os outros, enquanto eu vou lá e aprendo técnicas, né? Coisas com que a minha mão pode servir de uma maneira mais efetiva dentro daquilo que eu estou criando, aprimorando, né? O meu fazer, o meu realizar. E essa águia também convida a gente, ela traz inspirando a mente. E aí, então, depois que a gente foi lá, né? Passamos ali pela sincronicidade, pela essência, a gente vem aqui reconhecendo que a mente, ela tá aqui para ser inspirada por essa força divina que atua através de nós, para que nesse nível de inspiração a realização possa acontecer. Então a mente pode ser uma grande aliada, né? De observar as tantas possibilidades, de fazer cálculos, né? Planejamentos. Então, essa mente ela é muito rica e poderosa, né? Muitas vezes a gente também está tão saturado da mente que a gente só quer que ela desapareça e fala mal. E aí a gente também não percebe que em algum lugar a gente também está de novo criando separação, né? Então aqui a gente quer integrar essa mente com a nossa ação, integrar essa mente com a nossa intuição, com aquilo que a gente canaliza, né? Com aquilo que a gente intui que precisa acontecer e colocar essa mente a serviço, porque a mente adora trabalhar. A gente precisa dar funções para ela com foco, que ela faz muito bem, né? E aí ela também não fica procurando problemas que distraem, né, a gente de realizar o que a gente veio realizar. Porque aí a mente também pode vir atuando nesse lugar
dos bloqueios, né? De falar, isso não vai dar certo, ih, mas isso daí, nossa, nossa, não, mas nessa idade, mas, né? Então, podem vir muitas crenças, vozes também dessa mente, cortando o barato da nossa realização mesmo, né? Tirando a nossa força. Então, a gente vai reeducando, né, essa mente para que ela esteja cada vez mais a serviço, né, do nosso coração, para que a nossa ação esteja mais integrada também com a nossa palavra, né? E eu gosto muito de conectar, né, com os indígenas do Caminho Vermelho, ali da Norte América, né? Que eles trazem muito essa coisa de. Eles trazem essa frase que eu acho ela muito significativa, que é fazer caminhar as nossas palavras. Que seria isso, né? E aí, se a gente vai lá naquele princípio tolteca, seja impecável com as palavras, né? Cada vez que a gente pronuncia alguma coisa, como é que a gente faz aquilo caminhar? Aquilo vir para ação, aquilo se tornar, né, a minha forma de expressão. E aí a gente começa a alinhar palavra com ação, né? Sentimento, palavra, ação, espírito. E cada vez que a gente vai unificando mais isso, a realização em si começa a ficar mais natural, né? Como as plantas naturalmente, né? Quando vão nutrindo, se nutrindo do sol, da terra, da chuva, naturalmente a natureza é essa realização, né? A flor desabrochar, é o fruto, né? A árvore crescer, o fruto dar. Então a gente vai reconhecendo que a gente também pode acessar esse lugar. Então ontem na aula eu trouxe essa consciência para a gente também sobre a abundância e de que a abundância é o nosso estado natural. E é importante que a gente repita isso para a gente mesmo quantas vezes for necessário, caso a gente esteja esquecido dessa natureza. Somos natureza e a natureza é abundante. Essa é a natureza. E se somos abundantes, se existe na nossa vida ainda algum campo de escassez, é porque ainda existe alguma crença, algum bloqueio, algum desalinhamento que precisa ser olhado. E aí, se a gente tem a coragem de olhar e a gente tem ferramentas e apoio suficiente, né, para poder olhar para isso e ver o que fazer com isso, a gente pode aos poucos ir limpando o nosso sistema e ressignificando, atualizando para que a gente vá cada vez mais voltando à nossa própria natureza. E quando a gente volta para a nossa própria natureza, o esforço vai desaparecendo. O que fica é um lugar que a gente poderia chamar de esforço correto, né? Ou uma força potencial do que é. Não é mais um peso, algo que eu tenho que fazer muita força para conseguir. É a força necessária para cada ação, né? Como colher alface e colher mandioca exigem forças diferentes, né? Então, se eu vou lá colher a mandioca, eu vou ter que ter um tipo de força física, um tipo de postura, né? Do que diferente se for colher um alfacezinho, bem simples ali, né? Que uma criancinha pode só pegar ali também e colher. Então, a hora de colher o alface, essa é a força que eu vou trazer para aquilo. E a hora que, né, precisar colher a mandioca, é essa força que eu coloco ali. Mas ambas forças que estão ali não estão sendo esforços extras, como, ai meu Deus, como difícil conseguir pegar mandioca, eu tô aqui há 3 dias tentando cavar e não sei por onde começar. Esses dramas que vão trazendo esforço, eles vão desconectando, inclusive, a gente da nossa força. Aí, às vezes, a gente tinha uma força suficiente para realizar algo, mas com tantos barulhos da mente, com tanto ainda crenças sobre esforço, tantos bloqueios, tantos condicionamentos, a gente começa a ficar até cansado, às vezes antes de realizar. Quem aqui nunca pensou em realizar alguma coisa, e daí já começou a prever tudo que seria e já cansou e já desistiu? E aí é o momento para a gente olhar para isso, né? Olhar primeiro se aquilo que eu estava desejando tinha força mesmo, porque se aquilo tinha força, como é que eu estou deixando aquilo passar? Né? E aí, se aquilo tem força, reconhecer que todos esses desafios, né, que estão se mostrando ali no meu plano mental, eles não são para me derrotar, né? Para me fazer desistir, para tirar minhas forças.
Talvez eu possa olhar para eles como uma possibilidade de atravessar. Falar, legal, vou ter esse desafio, então vamos embora. O que é que eu preciso para enfrentar esse desafio? E aí é essa força da ação, né? Que tem bastante a ver com o elemento fogo também, mas tem bastante a ver com o elemento terra também, que é essa materialidade das coisas, né? Que é esse movimento de agir. Então, o que é que eu preciso fazer? O que é que se requer para que eu possa alcançar tal coisa? O que é que se requer para que eu possa realizar isso? O que é que eu preciso para isso? E aí, tirar os véus, né, que dizem pra gente que a realidade é de uma maneira, é um passo fundamental. A gente já falou, né? Nas últimas duas aulas a gente foi trazendo um pouco disso também. É fundamental que a gente tire crenças de que a realidade ela é de alguma maneira, porque toda realidade ela é maleável, né? Ela é uma matéria plástica que está se fazendo o tempo inteiro. A cada micro escolha, né? Lembra lá na primeira aula da sincronicidade, quando eu dizia, né? Que eu estava andando na rua, e aí falava, agora para. E eu fiquei um minuto parado, e depois eu andei. E aí mudou, né? Todas as pessoas que eu ia encontrar, eu encontrei de um jeito diferente, né? Tudo pode mudar. A nossa matéria é muito maleável. Então, tá bem afinado com as nossas escolhas é essencial para a gente ir percebendo como as nossas escolhas estão moldando essa nossa realidade. E às vezes a gente está sustentando realidades que a gente já criou, que às vezes a gente nem quer mais, pelo hábito de seguir fazendo as mesmas coisas, né? Então tem uma frase do Einstein, né? Que ele diz que insanidade é você querer resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. Só é possível realmente ter outros resultados se eu faço coisas diferentes, porque senão eu vou ter os mesmos resultados. Isso é matemática, física. Não é muita viagem de misticismo, é real, é concreto. Então, como é que tá esse meu olhar com a minha realidade, com as minhas escolhas, né? Será que eu estou consciente de cada escolha que eu estou fazendo? Será que eu estou ali repetindo várias escolhas que são as mesmas sem me dar conta de que eu estou fazendo isso já pelo hábito? E quando a idade vai avançando, a gente pode ficar muito habituado a muitas coisas, né? As crianças, elas estão bem menos desabituadas. A gente olha para elas, né? A gente vê como facilmente elas hoje pode ser um dia novo, fazer tudo diferente e tá tudo certo. E você propõe uma coisa diferente e elas têm uma receptividade, uma abertura para experimentar então esse novo e deixa eu ver como é que vai ser isso, né? Se ela vai na casa de alguém e tem umas regras, e ela vai na casa de outro e tem outras regras, tá tudo bem. Tipo, num lugar tem umas regras, em outro tem outras regras, e é isso. É mais simples, né? Como as crianças se movem dentro dessas realidades, porque elas estão ainda num lugar muito de muito frescor, de reconhecimento de que tudo é maleável, de que as coisas não são fixas. E de que muito está por ser explorado e descoberto que a gente ainda não considerou. Só que às vezes, quando a gente fica adulto, a gente acha que a gente já descobriu, né? Ah, já descobri, a vida é assim, o amor é assim, para trabalhar tem que ser desse jeito, ganhar dinheiro só se for daquele jeito outro. E aí a gente começa a determinar e condicionar a nossa realidade, às vezes de uma maneira completamente desconectada do que realmente me faz bem. Algum momento na minha vida eu ouvi que tem que, para ganhar dinheiro, eu vou ter que fazer esse e esse passo. E aí, de repente, aquela pessoa que falou aquilo pra mim era uma pessoa que eu confiava, né? Ou eu tava num momento de muita vulnerabilidade, não sabia pra onde ir, e eu vi aquilo, e aí apliquei aquilo, de repente aquilo até deu certo, e de repente eu tô ali há anos fazendo esse mesmo passo a passo para conseguir ganhar dinheiro, sendo que aquilo não me satisfaz de verdade, não me realiza, né, internamente, não faz o meu brilho vir para o mundo, faz com que eu esteja mais estressada com a minha família, porque eu não estou tão bem, faz com que eu abra mão de fazer tantas coisas que eu queria, ou de eu morar em outro lugar, porque agora eu estou presa nesse trabalho aqui. E aí, agora, como é que eu saio disso tudo que eu me enfiei? Não vai dar, então melhor eu me acostumar e aprender a aceitar. Então a gente vai entrando, né, em vários mecanismos e sustentando e se adaptando a eles. Uma característica do ser humano é que ele realmente é muito adaptável, né? A gente se adapta muito fácil, mas ao mesmo tempo a gente tem consciência. Então a gente precisa estar muito ligado, muito presente para reconhecer. Eu estou me adaptando ao quê? Será que eu estou me adaptando a, né? Como sentar numa cadeira.
Aí eu aprendi a sentar de uma postura, né, que não favorece a minha coluna, né, o meu ser. Mas aí eu fui me adaptando a isso tanto que agora se eu tento trazer um pouco mais de, né, uma postura um pouco melhor pra mim, eu já não consigo. Ah, não, não dá, cansa muito, prefiro ficar naquela outra posição. Daí a gente foi se adaptando aos venenos. A gente hoje come, a maioria dos alimentos que a gente come é envenenado. E a gente se adaptou, o nosso corpo foi até, né, criando umas formas de sobreviver dentro disso tudo. Daí eu vou me adaptando a ter que trabalhar e abrir mão da minha família, porque é assim o sistema. Aí eu vou me adaptando à violência. Tô convivendo com muita gente que, né, trata uns aos outros de uma forma completamente violenta. Ah, mas a vida é assim, né? Faz parte. E todas essas adaptações, sem consciência dessa escolha, elas estão criando uma realidade que a gente está experimentando aqui, né? E aí eu estou trazendo mais como uma realidade coletiva, humana, né? De uma grande massa de pessoas que está vivendo realidades assim. E que talvez nós estejamos também vivendo em alguma medida, né? Uns mais, outros menos. E como é que a gente vai se emancipando disso, né? Esse é o convite. E isso tem muito a ver com se tornar adulto, que é quando a gente vai se emancipando, né? Quando a gente ali ainda é criança, o pai fala que a vida é assim, e aí, mesmo que a gente seja rebelde ou não, em algum lugar a gente vai, né, tendo que se adaptar àquilo que trouxeram pra gente. Ou aquela cultura, ou aquilo. Mas aos poucos, quando a gente vai tomando o bastão na mão para assumir o lugar de adulto, a gente pode escolher. Escolher a hora que a gente vai dormir, escolher a hora que a gente acorda, escolher onde a gente trabalha, onde a gente mora, o que a gente come, se eu como uma comida do mercado, ou se eu vou comprar de um pequeno produtor, ou se eu vou eu mesma plantar. E aí eu começo a reconhecer que eu tenho recursos, eu posso plantar, eu vou comprar. Então são ações que eu estou fazendo. Antes eram os meus pais lá, né, que faziam em algum lugar. Então agora cada vez mais eu vou me emancipando disso e vou percebendo que eu realizo a minha vida. E que quanto mais eu for me emancipando, né, dessas crenças que eu também recebi de toda a cultura, ou até mesmo dos meus ancestrais, e me emancipando dessas crenças limitadoras, mais esse bastão tá comigo e mais assertiva vai ser as minhas escolhas. Mesmo que racionalmente elas possam parecer para muita gente uma loucura. Quantas histórias a gente tem de pessoas que eram ditas como loucas, que foram grandes gênios na nossa terra? Que se tivessem se adaptado à forma de enxergar das pessoas que diziam que elas eram loucas, a gente teria perdido muito enquanto humanidade. Que bom que elas foram rebeldes, que bom que elas pegaram o bastão para si e realmente assumiram aquilo que elas sabiam que elas precisavam fazer aqui. Então elas vieram realizar algo e elas se conectaram com isso e com desafio ou sem desafio foram realizar. Mandela, né? Reconheceu a missão do que ele tinha que realizar, foi preso, ficou quase 30 anos aguardando o momento de sair para seguir realizando o que ele veio realizar. E todo esse processo que deve ter sido essa experiência para ele. E ele não desviou o foco dele. Né? Eu acho muito bonito quando ele fala que ele sai, né, da prisão e ele sente que se ele ficasse ali ainda, né, querendo reaver, né, se vingar ou qualquer coisa por ter ficado tanto tempo preso, ele ainda estaria preso, preso a essa história. E o que importava ali quando ele foi solto é que realmente a libertação acontecesse. A libertação dele já aconteceu e agora que seja de um povo do qual ele se sentia, né, chamado para realizar junto a tantas outras forças que se juntaram a ele para que isso fosse capaz. Porque a nossa realização também aqui, isso é um ponto importante, ela não acontece individual somente. Isso é uma ilusão, porque a gente depende uns dos outros e do sistema e da terra, tudo tá né? É uma codependência mesmo. Então, aquilo que eu vou realizar, eu vou precisar de outras mãos, eu vou precisar de matéria-prima, eu vou precisar de tempo, eu vou precisar de recursos, eu vou precisar de uma equipe às vezes, né? Eu vou precisar de vários fatores que vão permitir a minha realização. Então, a minha realização também está vinculada
a eu estar abrindo espaço para receber suporte, receber recursos para que eu possa, né, agir. Então é um dar e receber, né? Para que eu possa moldar aquela matéria, eu preciso receber aquela matéria e depois eu entrego ela para o mundo de volta. E aí o mundo vai me entregar algo depois disso, e eu vou fazer alguma coisa com aquilo e entregar novamente. Então, toda essa ideia individualista, né, que o sistema que a gente vive construiu culturalmente, e a gente em algum lugar também participa dessa construção, ele justamente desvia a gente da verdadeira realização. Então, a gente aprende a ser muito produtivo, né? Aprende a ser muito produtivo, a fazer o que precisa fazer, a ser obediente, né? Às regras do sistema. Ah, o sistema precisa de lucro, a minha empresa precisa de lucro, né? A fábrica que eu trabalho precisa conseguir fazer aquela coisa. Então a gente começa a reconhecer uma força de produção que a gente tem, mas ela está a serviço do quê? De verdade. E aí eu convido, né? Cada uma que está aí olhar, né? Para os seus fazeres hoje na vida. Eles estão a serviço do quê? E eu gosto de olhar sempre três pontos de referência que eles podem nortear a gente para a gente ir reconhecendo o quanto o nosso fazer está sendo algo nocivo, que a gente precisa rever, ou quanto ele é algo que você fala, ok, é isso mesmo, né? Que é se o que eu faço ele promove o meu desenvolvimento pessoal, se ele promove o desenvolvimento das minhas relações e se ele promove um desenvolvimento da Terra, do ambiente onde eu vivo. Né? Se ele cuida de mim, se cuida das minhas relações e se cuida da terra. Isso qualquer projeto que a gente está fazendo, qualquer coisa que você for fazer, olha para esses três aspectos. Se você conseguir receber três sims quando você perguntar, você tá onde você tá perfeito onde você tá. Pode até ser que você queira mudar também por outros motivos, mas isso está alinhado. Se alguma dessas coisas não estão, eu cuida muito do mundo, cuida das minhas relações, mas de mim não. Eu tô aqui toda descuidada. Opa, então eu preciso rever aqui. Tem um ponto aqui que precisa ser cuidado, né? Essa empresa é maravilhosa. Nossa, eu tenho meu desenvolvimento pessoal, o desenvolvimento das minhas relações existe, mas ela, né, extrai um monte de coisa da terra, tipo polui. Então, não tá ainda afinado com algo que realmente vai construir um bem viver. E nesse momento a gente precisa se posicionar diante disso. Não dá mais para a gente fazer vista grossa, porque cada vez que a gente faz vista grossa, a gente está deixando uma marca aqui nessa terra. E cada vez que tem uma marca, é um trabalho a mais que a gente vai ter que regenerar de um processo, né, como a gente falou ontem, que já está no seu nível, já passou do seu limite, já está num nível realmente terminal. Então não dá para a gente se permitir seguir dessa forma. E aí é preciso muita coragem, né? Coragem para realizar o que eu preciso realizar, que às vezes é fechar um caminho aqui, abrir um outro aqui, mudar de cidade, né, desapegar de alguma coisa, ser verdadeira, né? Às vezes ali estou trabalhando com alguém, eu preciso ser verdadeira com essa pessoa para dizer, olha, eu não tô mais compactuando com essa forma de trabalhar, isso não tá cuidando do desenvolvimento das relações, isso faz mal, né? Sei lá, uma empresa onde o chefe maltrata alguém dentro da empresa, né? Coisa simples. Pode ser desde esse lugar, e se posicionar e falar, eu não posso mais apoiar esse tipo de situação. Não posso mais ser parte disso. Eu não posso testemunhar mais fingindo que eu não estou vendo. Eu estou acordada, eu estou vendo. É minha responsabilidade fazer algo em relação a isso. E aí a guiança, né, dessa vibração da mão de hoje vem falar isso. O que é que a gente está fazendo? É o conhecimento, é a cura a serviço, né? E aí poder olhar para si. Então eu gosto muito de uma frase que uma amiga minha fala, mas veio de um curso bem interessante que ela fez e eu também tenho muita vontade de em algum momento fazer, que trazia assim: somos o ponto de origem de todas as possibilidades. Somos o ponto de origem de todas as possibilidades.
Olha que resposta. Olha que gostoso, né? Minha criança fala: Uau, que legal! Então, se a gente é o ponto de origem de todas as possibilidades, o que é que eu estou criando aqui agora? Como eu estou me movendo dentro desse espaço? E aí, a gente vai precisar olhar, precisar aceitar que realmente essa matéria maleável cria um campo onde tudo é possível. Então, tudo se torna possível dentro dessa matéria maleável. E isso cria pra gente uma infinita possibilidade, né, de como eu vou mover essa matéria, do que eu posso fazer. Às vezes isso vai gerar tanto medo na gente que a gente preferia não ter toda essa liberdade. Então, olha que coisa interessante, né? A gente busca a liberdade incessantemente. E quando a gente vai se dando conta de que a gente tem toda essa liberdade, a gente se desespera e arranja alguma coisa para prender a gente. É um emprego, é um relacionamento, alguma coisa que eu tenho a sensação de que eu tô presa aqui, tô segura, né? Tô aqui, tá? Tô segura, né? No sentido de estar alguém me segurando. Estou segura agora aqui. Olha essa palavra, segurança, nossa necessidade de estar segura, como muitas vezes é o caminho que nos está aprisionando. Naquela vontade de se sentir segura, estamos abrindo mão, muitas vezes, de estar exatamente onde a gente podia estar muito plena com a nossa liberdade. E liberdade, para mim, Spinoza traz muito isso também, mas para mim, liberdade é o lugar que é estar em si, estar em mim. Liberdade não tem a ver com fazer tudo o que eu quiser, de qualquer jeito. Ah, pronto, agora eu que mando na minha vida, eu faço tudo o que eu quiser, eu, né, poluo o planeta se eu quiser, eu mato as pessoas se eu quiser, eu faço tudo o que eu quiser, porque eu sou muito legal, né? A gente tá vendo ali uma representação, né? De novo, trago aqui essa figura de uma figura pública que representa o nosso país, que vem trazendo essa liberdade, né? As falas dele vêm nesse lugar. Eu sou livre para fazer o que eu quiser. Se eu quiser distribuir arma, eu faço isso, né? É isso. Existe então talvez alguma coisa em nós também, né? Que em algum lugar vibra esse tipo de liberdade. Isso não é liberdade. Porque se a gente olha um pouquinho de fora, com um pouco mais de maturidade, até para esse ser, a gente reconhece o quão preso ele está, aprisionado em dores, em processos completamente dormentes, fora completamente da sanidade. Isso não é livre. Isso não é estar livre. Não é essa liberdade que a gente está buscando aqui. A liberdade tem a ver com estar em si, estar em mim. Quanto mais eu estou em mim, mais livre eu me reconheço dentro dessas infinitas possibilidades que é a vida. E isso me convoca a ter responsabilidade pelas minhas escolhas. E aí, de novo, é o bastão do adulto, né? Que a gente vai assumindo cada vez mais. O bastão da maturidade que a gente vai pegando quando a gente escolhe ser adulto. Dar um passo mais nessa direção. E aí a gente vai começar a reconhecer que a gente precisa fazer, né? Ir para a prática, ir para a ação, fazer caminhar as nossas palavras. E como? Caminhando. Caminho se faz caminhando. E isso pode ser poético e pode ser bem literal. Observem uma criança aprendendo a caminhar. Como é que ela aprende a caminhar? Caminhando. E ela não fez universidade, né? Ela simplesmente, instintivamente sabe que a única forma dela descobrir como caminha é experimentando, é caminhando, é se exercitando. E aqui nós, neste momento, seja com o que for que a gente precisa caminhar, né, dentro dos nossos caminhos onde a gente está, é o momento da gente se permitir caminhar, experimentar. Às vezes cai quando a gente está caminhando, aprendendo a caminhar. Quantas vezes, né? Quem aqui já viu uma criança aprendendo a andar, ela cai? Faz parte? Faz parte cair. E aquilo também traz musculatura para eu entender mais o meu corpo, como eu levanto depois que eu caio,
para eu entender mais o espaço ao meu redor, para eu entender meu próprio corpo, meu eixo, onde é que está meu eixo, né? Onde é que estão as minhas forças? Qual é o tipo de movimento? Como é minha respiração, né? Como minha respiração contribui com o meu caminhar? E a gente está fazendo isso aqui agora. E o convite desse momento é que a gente dê passos ainda maiores dentro desse caminhar. Por nós, pela Terra, por todas as nossas relações. E a gente sabe disso, a gente sente por isso que a gente está aqui. Senão a gente não estaria aqui fazendo essa aula, né? Senão a gente não estaria buscando ferramentas, recursos, parcerias. A gente sabe que esse é o caminho de onde a humanidade pode realmente se desenvolver numa direção que seja mesmo de cuidado consigo, cuidado com o outro, cuidado com a terra. Os três princípios, os três cuidados. O bem viver só se faz quando esses três cuidados estão sendo cuidados, né? E o cuidado é um princípio feminino. Então, se a realização a gente poderia até olhar como um princípio masculino no sentido da força que é colocada para fazer algo, né, para fora, como alguma coisa de energia mais yang, se ela não está associada aos princípios femininos, ao yang, ao yin, né, internamente, eu não estou alinhada com essa ação que vai, né? Se eu não estou no cuidado disso, essa ação, ela é violenta, ela é de exploração, ela é de abuso, ela está distorcida e é o nosso masculino distorcido, nosso masculino doente, que estão em muitos homens, mas estão na gente também, está na nossa cultura, está no sistema que a gente vive. Então tá com todos nós. E aí eu posso me ocupar do que está comigo, disso tudo, e ir colocando cada vez mais esse cuidado, essa energia feminina, dando mais espaço para que em todos os meus aspectos isso esteja. E aí essa realização, ela passa a ser essa união dessas polaridades, dessas forças complementares, que é de novo lá, né? O óvulo e o espermatozoide se encontrando e se realiza, né? Nasce uma nova realidade dessa união. Nasce o milagre da vida ali, né? Se manifesta na matéria aquele milagre. É espírito e matéria, né? Feminino e masculino. São as forças complementares que se unificam, que voltam a ser um, e quando volta a ser um, algo novo pode nascer. E aí, dentro daquela perspectiva de que a gente é o ponto de origem de todas as possibilidades, de que tudo é possível, se algo que a gente sonha, pulsa, reconhece que é essencial na nossa realidade não está acontecendo agora, é porque ainda existe algum bloqueio em mim, alguma crença limitante, algum medo, algum trauma, alguma ferida, alguma memória que em algum lugar está obstruindo a possibilidade de eu, como origem de todas as possibilidades, isso está obstruindo essa possibilidade de eu viver, criar, moldar essa realidade. E aí, por isso é tão importante nos tempos de hoje, associado ao movimento de ação, de realização, esse movimento de limpezas, de revisão de crenças, né? De harmonização dos chakras, de reconexão com os elementos da natureza, né? E aí, reconexão com a essência, da força da prática da sincronicidade, né? De vir para a prática com todas essas coisas que vão dando substância e recursos suficientes para a gente realmente ir retomando essa natureza criadora, abundante, onde todas as possibilidades existem. E onde eu não preciso mais aceitar o sofrimento como parte da minha realidade. Eu não preciso mais. Eu posso ir soltando cada vez mais. E esses tempos pedem isso. Um detox nesse vício que a gente tem pelo sofrimento, por as coisas não darem certo, pelo esforço infindável, que me dá pelo menos a sensação de que eu me dediquei muito àquilo, mas na verdade coloquei tanta energia às vezes para uma coisinha tão pequena, toda aquela energia poderia ter feito
tantas outras coisas, de benefícios para muitas e muitas pessoas, ou que seja para benefício da minha própria família ali, né? Se a minha força de ação e de missão tem a ver ali com o micro, né? Nem sempre é o macro, pode ser o micro. E macro estão ali juntos, todos são bem importantes. A sementezinha pequenininha é muito tão importante quanto um grande planeta. Isso tudo, né? É parte de tudo que a gente está vivendo. E aí a coragem, né? De se olhar. Coragem de novo, olha lá, né? Coragem é ação, né? A gente está falando aqui de realização. Realização, coragem, coração, ação do coração, coração. São palavras que convidam a gente, né, a vir para a ação, mas não para uma ação qualquer, para dizer que eu estou fazendo coisas para eu ser produtiva. A ação alinhada com o coração, né? Com a palavra, com o divino, com a alma, com os princípios de cuidado, né? Meu, do outro, da terra. E aí, eu queria propor um exercício para vocês. Quem quiser fazer agora pode fazer, ou quem não quiser, pelo menos anota para vocês poderem brincar um pouquinho depois. Partindo desse ponto de que somos o ponto de origem de todas as possibilidades, né? Vamos fechar um pouquinho os olhos e respirar. Hum. E aí você pode pensar agora, com simplicidade, algo que você queira realizar que está difícil de realizar. Alguma coisa que parece distante, ou que você, né, já vê muitos obstáculos. Pode ser algo simples, pode ser algo grandioso, uma coisa. E aí, quando você já tiver com isso, se alguém tiver aí com caneta e papel, anota aí no papel para você saber. Se não tiver, vai guardando na cabeça, depois em algum outro momento você coloca. E aí você vai escrever nesse papel, ou fazer agora mentalmente para quem não tem acesso a caneta e papel, e você vai convocar uma voz que possa te dizer, que você possa dizer para ela assim: me dê mais possibilidades de como eu posso realizar isso. E aí começa a escrever que possibilidades que vêm. E quando sentir que parou, pergunta de novo: me dê mais possibilidades em relação a isso. Me dê mais possibilidades de como eu poderia realizar essa ação, realizar esse sonho, realizar isso que está aí. Eu vou contar aqui um minutinho para vocês irem perguntando. Me dê mais possibilidades sobre como eu poderia realizar esse sonho, essa intenção. E aí a gente está fazendo esse exercício, né? Assim, um minutinho, só para dar um gostinho. Depois vocês podem fazer isso com mais calma. Vocês podem até colocar um cronômetro, sabe? Colocar assim 5 minutos ou 3 minutos, dependendo do tamanho que é, né? A dimensão do que está ali acontecendo. E brincar de ir escrevendo todas as possibilidades que vierem. E quando parar, pergunta de novo: me dê mais possibilidades. Me mostre as possibilidades que eu ainda não considerei. E vai escrevendo para olhar para essa lista depois e reconhecer talvez um novo cenário que se apresenta, diferente daquele primeiro que estava se apresentando. Esse exercício também dá para a gente fazer muito legal, é muito mais legal fazer com uma outra pessoa. Você pergunta para a pessoa, tipo, Prisca, minha situação é essa, eu tô com esse problema, não tô sabendo como resolver isso, eu tô precisando, né? Não sei, tô meio empacada aqui. Me dê mais possibilidades de como eu poderia resolver isso. E aí a Prisca entra num lugar de não pensar muito, fala tudo que vem.
Fala, 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 assim, vai falando, num fluxo. E aí vai anotando tudo que você, né, tudo que ela vai falando, que vai te tocando, você vai anotando, anotando. Ou grava, né? Às vezes eu fazia gravando, porque às vezes vem preciosidades que nem a pessoa fala, nossa, da onde eu tirei isso, né? E muitas coisas engraçadas vêm também nesse momento, tá bem? É um exercício bem gostoso de fazer. Dá pra fazer com criança, né? Às vezes eu faço com minha filha, Waira, me dê mais possibilidades sobre isso. As crianças inventam tantas possibilidades e isso vai abrindo a nossa visão. E quando a nossa visão está ficando mais ampla, né, assim como uma águia lá de cima, a gente começa a reconhecer essas tantas possibilidades que estão ali e que tudo é uma questão de o que que a gente está escolhendo olhar, se vincular. Eu estou me vinculando ao bloqueio ou eu estou me vinculando à possibilidade? Eu estou apegada, né, a que não vai dar certo, que vai ser difícil, ou eu estou resolvendo me vincular, né, me apegar a que muitas outras possibilidades podem acontecer e eu quero estar receptiva e quero descobrir e explorar essas novas possibilidades. E cada vez que a gente vai colocando isso em prática e vai fazendo isso, a gente vai se tornando um ponto de inspiração, né? Quem tava do lado falou, menina, como é que você conseguiu resolver aquilo? Você fala, fiz um exercício super legal. Me abriu a cabeça quando eu percebi tinha um caminho tão simples ali para eu poder resolver que eu não tinha considerado, que falou, nossa, ou nossa, veio uma ideia genial que eu nunca tinha pensado, e daí eu, mesmo parecendo uma loucura, eu fui lá e resolvi pôr em prática, e não é que deu certo, e uau, eu nunca poderia imaginar que por esse caminho seria, né? Ou só o fato da gente abrir a mente para essas possibilidades e tornar o nosso sistema mais receptivo, também acontecem muitas mágicas, né? Uma coisa muito simples é, às vezes a gente precisa de alguma coisa, a gente pensa em comprar já, né? Ah, eu preciso de uma máquina de lavar. A gente pensa, ah, preciso comprar uma máquina de lavar nova. A gente já fala isso até. Você não fala assim, ah, eu preciso ganhar uma máquina de lavar. Geralmente, a gente fala, preciso comprar. Você já está condicionando, né? Condicione pelo menos para ganhar, que é melhor, né? Condicione de uma forma mais, se é para condicionar, condicione com algo que seja mais positivo, né? E a gente pode estar aberto. E aí, dentro dessas possibilidades, imagine, nossa, eu posso, de repente, a vizinha pode estar querendo doar a máquina de lavar, e aí ela tá desesperada querendo que alguém pegue essa máquina logo, porque ela quer a nova que ela tá comprando, tá chegando, não vai ter onde colocar. E aí, de repente, eu saio na rua, tá lá a vizinha arrastando a máquina pra rua. Você fala, o que você tá fazendo? Ah, eu vou ter que deixar aqui. Você acredita, menina? Eu não consegui ninguém pra doar, porque minha máquina tá chegando hoje. O moço acabou de dizer que tá vindo entregar. E de repente estava muito mais perto, de uma forma muito mais simples. E pelo fato de eu abrir essas possibilidades, eu estava mais atenta para ver essa vizinha colocando a máquina ali. E pudesse ser que só de eu não estar olhando para isso eu não visse. Isso acontece muito, as coisas estão acontecendo, às vezes eu não vejo. Meu campo de visão não vê. Eu lembro uma época que eu caminhava para ir para o cursinho, e aí eu comecei a fazer uns trabalhos assim na caminhada, e eu comecei a, depois de um tempo, eu comecei a ver flores no caminho que eu não via antes. E aí eu comecei a me dar conta de falar, caramba, onde é que eu tava que eu não tava vendo? Essas flores estavam sempre aqui, eram flores lindíssimas, porque era em São Paulo, né, um caminho de pedra, mas eram flores lindíssimas por todo o caminho. E eu falava, eu não estava enxergando, porque em algum lugar eu ia caminhando, pensando em outras coisas, eu ia com, sei lá, os meus problemas todos caminhando e não tinha espaço dentro, né, do meu campo de visão, da minha percepção para reconhecer que mesmo naquela selva de pedras tinham flores incríveis nascendo ali e que talvez poucos sejam contempladas. Poucos recebem o amor, né, a vibração de alguém que as admira ali na sua beleza, na sua exuberância, e mesmo assim elas seguem ali, marcando ponto até que cada vez mais os véus vão caindo e mais pessoas possam enxergar. E talvez olhem e falem: Nossa, eu quero uma cidade mais florida. Nossa, onde foi que a gente inventou as cidades desse jeito? Como é que a gente desfaz isso? Como é que a gente refloresta? Como é que a gente recria, né? Então fica essa dica desse exercício, façam, depois comentem até nessa aula que vai ficar lá no YouTube, pode comentar como foi. Ah, eu fiz com meu companheiro, fiz com minha filha, fiz com minha mãe, né? E pode ser com qualquer pessoa, pode ser uma pessoa que você tem uma intimidade ou não. Às vezes até falar, não, vou pegar alguém que não conhece nada do que eu estudo, uma pessoa totalmente de outro lugar e perguntar que possibilidades ela me daria. E vai lá e reconhece como esse jogo, ele é um jogo que vai exercitando uma certa musculatura na nossa mente, que quanto mais a gente vai fazendo, mais rápido a gente vai ficando. Então é a primeira vez que aparece já um
alguma coisa, você já tem soluções. Sua mente já rapidamente já capta. A mente fica ocupada com isso, gente. A gente fica em paz. E muitas possibilidades começam a chegar de soluções lindas para nossa vida. E bom, para ir fechando, para a gente conversar um pouquinho mais sobre algumas coisas que eu quero trazer a mais além disso, eu queria só trazer essa palavra que ela é muito importante dentro do caminho mesmo da nossa realização, que é o compromisso. A gente precisa estabelecer compromissos com a gente, com a vida, com o universo, para que a gente receba mesmo os recursos que a gente precisa para realizar aquilo. Se eu estou em algum lugar descompromissado, ou se a minha palavra não vale, ou se tanto faz, esse tipo de vibração não convida a vida e o universo a estarem com a gente. Então, quando a gente está determinado a alguma coisa, né? Sei lá, eu quero mudar de cidade, eu quero comprar uma terra para fazer um sonho assim, eu quero abrir uma escola, eu quero, né? Cada um vai ter os seus sonhos aí, né? Eu quero poder estar com o amamentando meus filhos plenamente, sem precisar trabalhar para o sistema e poder estar plena na minha maternidade, nutrindo essas crianças, né? Seja o que for o seu sonho. Quando você tem essa clareza e esse compromisso em honrar isso que você está pedindo e dizer, olha, eu aceito receber todos os recursos e eu vou realizar isso. Essa força de compromisso move muita coisa na nossa realidade. E isso é muito importante a gente reconhecer. Porque se a gente está, né? Porque se a gente está numa energia de que de repente o universo vai trazer alguma coisa, eu queria ficar em casa amamentando, mas aí o universo trouxe um monte de recursos para mim, mas eu não, no fim eu tô tão atrapalhada, querendo fazer tantas outras coisas que eu não tô vendo tudo aquilo, o universo não tem força. Então, se a gente quer a parceria do universo, a gente precisa ser muito honroso com a nossa palavra e reconhecer o que está acontecendo. Então, já aconteceu muitas vezes de eu falar, olha, né, nossa, eu queria fazer tal coisa, mas eu precisaria de dinheiro, e eu pensei, nossa, mas se tivesse dinheiro, eu faço. Naquele momento, eu não tinha muita certeza, né? Eu até achava que talvez não fosse chegar esse dinheiro, porque era um dinheiro que eu não, né? Para mim era um dinheiro alto, achei que não, como é que isso vai chegar assim? E aí, em 4 dias chegou. 3 para 4 dias. Daí, quando chegou, eu me lembrei que eu tinha feito um compromisso. E esse momento é muito importante, porque talvez nesse momento, e aconteceu nesse momento, eu já estava com outros projetos. E aquele dinheiro que estava chegando era ótimo também para aqueles outros projetos, né? Que eu queria. E aí eu falei, aí, será que eu ainda volto naquele primeiro que eu já tinha soltado? Será que eu coloco? Aí eu lembrei do meu compromisso e da minha palavra. E a honestidade é um ponto fundamental para a gente estar em harmonia com a abundância. Naquele momento, eu reconheci que só chegou esse dinheiro para aquele primeiro projeto. Foi esse o acordo que eu fiz. E que se agora, pela tentação de outras coisas que estão acontecendo, eu desvio em algum lugar, eu estou deixando, né, claro para o universo que a minha palavra e a minha ação não são conectadas. Logo, eu me desconecto do universo. E aí eu paro de receber esses recursos. Então, a honestidade é um ponto muito forte, esse lugar desse compromisso. E quando a gente está sempre alinhado com a nossa palavra e com o nosso compromisso, a gente confia plenamente, porque a gente sabe que a gente pode confiar na gente, né? Que a gente é confiável, que a gente se compromete e faz. Então já começa pela confiança consigo mesmo. E isso se reverbera, né? Para a confiança com o universo, com a vida. Do mesmo jeito que eu sou comprometida com a minha palavra, o universo é comprometido comigo e eu comprometida com ele. A terra está comprometida comigo e eu estou comprometida com a terra. E se eu quero que a terra esteja mais comprometida comigo, a vida, eu me torno mais comprometida com a vida. Porque dar e receber é o princípio. Aquilo que eu dou é o que eu recebo. E aí eu finalizo a minha fala, né? Essa primeira parte aqui da fala trazendo essa força do dar e receber como um princípio essencial, é uma lei, né? Assim como existe a lei da gravidade, existe a lei do dar e receber. E é um segredo muito lindo, né? Aquilo que eu dou, eu recebo. E aí a gente tem aquela, veio agora, né, aqui,
A oração de São Francisco, né? E traz bem pra gente esse ensinamento. E a gente pode ouvir isso como um mantra sempre que a gente precisar, né? Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Ai, que essas palavras possam ecoar no nosso ser profundamente, para que a gente possa, com toda a nossa disposição, se colocar cada vez mais no lugar certo, no momento certo, que todos os nossos sonhos se realizem, que a gente possa realizar esse bem viver, essa nova terra, que é o anseio de todos os nossos corações, das nossas almas. E é nessa força, nessa vibração, que eu reforço o convite para a jornada Abundância do Ser como um dos caminhos, porque existem vários caminhos, e todos os caminhos que estão vinculados mesmo a esse alinhamento, a essa integração que a gente está conversando aqui, eles são muito bem-vindos, porque existem muitas formas da gente, né? Lembra? Tudo é muito possível. E a gente materializou aqui, né? Eu e a Jo, junto com toda uma egrégora espiritual, junto com muitos parceiros que fizeram parte desse caminho, muitos participantes que trouxeram muitos feedbacks para a gente. A gente desenhou, né? Moldou um projeto que é muito transformador. Que eu diria que a gente vivencia realmente frequências de milagres, experiências de milagres dentro dessa jornada. E quem já fez aqui pode até escrever ali no chat para dizer: olha, eu testemunhei isso, eu experimentei isso, eu sou parte dessa história. E é um momento mesmo da gente se permitir caminhar mais juntos, mais acordados e vindo para a prática, para que a gente não se perca aqui no campo da mente, que distrai a gente e que faz a gente cada vez, né, se desviar mais desse caminho aqui, de pegar o bastão e de realmente estar aqui no nosso centro e de viver a plenitude da vida agora. Não precisa ser daqui a 5 anos, pode ser hoje à noite, pode ser acordar a partir de amanhã numa frequência outra de relação com a vida. E aí, durante a jornada, são 28 dias, então a gente vai, né, praticando e criando essa musculatura, criando hábitos novos, né? E aí tem todas as meditações que vão limpando, né? Lembra que eu trouxe esses bloqueios todos que a gente tem, né? Que vão limpando, que vão ressignificando, para que a gente vá tirando as camadas que estão criando, né? Ruído no nosso caminho, criando nuvens, né? Daquilo que é a minha potência, daquilo que é a minha natureza, e poder fazer isso coletivamente. E cada vez que a gente se junta em grupos coletivos, nesse momento é muito importante que a gente tenha essa consciência. Quando a gente se junta em grupos coletivos, com intenções puras, com intenções como a nossa, que tá, né, da gente que está aqui sentindo,
isso tem um alcance de transformação para quem também não está escolhendo isso de forma consciente. Para quem não está ainda no caminho do autoconhecimento, para quem não ainda descobriu a importância do bem viver na Terra, que ainda está muito dentro dos seus padrões egoístas, achando que o mais importante é que eu esteja bem e não importa o resto. Essa reverberação dessa consciência que a gente manifesta quando a gente está junto coletivamente, ela reverbera, né? Então hoje a gente tem uma águia ressonante, né? Essa palavra ressonante, então isso ressoa para o mundo. Isso chega, isso é informação, informação vibracional. E essa informação precisa estar cada vez mais aqui na nossa matéria. E uma das formas é essa união coletiva. E por isso que a gente escolhe fazer a jornada uma vez por ano, para concentrar o maior número de pessoas nesse mesmo momento, nesses mesmos dias, para que a gente possa realmente criar essa nova consciência vibrando aqui e as pessoas que estão respirando o ar possam respirar novas informações. E de repente elas vão ter uma ideia que elas nunca tiveram, um sentimento novo, um lapso de consciência em relação a algo que ela estava fazendo, que ela se deu conta, né? Caiu uma ficha. Nossa, agora que eu me dei conta de como eu estou sendo violento com a minha filha, eu não tinha percebido isso antes. E esse é um serviço que a gente precisa prestar. Então eu honro e agradeço muito todo mundo que escolhe fazer a jornada, porque sei que sim, estão tendo benefícios incríveis pessoais e dentro das suas relações, mas eu agradeço muito porque eu sinto a força desse serviço para a Terra, para todas as nossas relações, num momento onde isso é urgente, essencial e necessário. Então, eu vou estar muito feliz de ter todos vocês com a gente nessa jornada. E como é uma jornada que vai abrir o ano da semente elétrica, que é o ano do serviço, vai ser um ano de serviço, da gente reconectar com a força do que é o serviço aqui nessa terra e da beleza que é, porque quando a gente começa a servir, a gente reconhece que é uma das coisas que mais nutre a nossa alma, é estar em serviço, a serviço de algo. E é o ano da semente, que é o ano de plantar mesmo que a gente vai querer para esse novo mundo todo. Então é um ano que é muito importante que a gente já comece nessas frequências, nessa consciência, para que a gente possa durante um ano inteiro estar muito presente, muito acordado, né? Muito limpo das nossas crenças, para que a gente plante mesmo as sementes que a gente quer para esse novo mundo, para que a gente não plante inconscientemente aquelas sementes que não é mais o que a gente quer, que a gente só estava habituado, né, a ter elas assim no bolso, na mão, mas a gente agora pode se desfazer delas para plantar sementes que realmente a gente quer que nasça, né, daqui a um ano, algumas, daqui a 2 anos, daqui a 3, 5, 10, 20, né, que a geração que venha daqui a 30 anos possa receber uma terra reflorestada, de corações humanos em outras frequências, vivendo relações de outras ordens, né? Que são muito mais saudáveis e plenas dentro aqui da nossa história. E aí eu queria só pedir para a Prisca colocar um videozinho de 1 minutinho de uma expressão dessa realização relacionada a sementes, para a gente se nutrir da força do que é essa determinação, né? Essa clareza do que é que cada um tem que realizar aqui. E aí, quando eu terminar, eu dou uma última palavrinha e quero passar a palavra para a Jo hoje, que a Jo tá ali hoje, pode entrar, que ela estava sem internet, que ela estava viajando. E aí hoje ela vai poder trazer uma palavrinha para a gente também. Tô com saudade de te ouvir, Jo. hum he hum he he a hum he 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 hum he hum he he a mulheres, força da terra, emanação do bem maior. Mulheres,
sem penas de gavião. Mulheres sementeiras, almas límpidas, guerreiras. Então, um vídeo bem curtinho, é só pra gente se dar conta de que tem muita coisa acontecendo nesse mundo que às vezes a gente nem sabe. Então, essas mulheres, enquanto estava, né, tudo acontecendo aqui no Covid, ainda estão ali firmemente, persistente, colhendo sementes para que a gente possa sustentar a vida no planeta. Isso enquanto tem gente explorando, enquanto tem gente brigando se é de um jeito ou de outro, políticos ali, né? Ou a gente mesmo, a gente pode olhar, né, os nossos dramas também de como a gente perdeu energia também nessa pandemia com várias coisas que e reconhecer que tem gente que está ali mesmo se doando a serviço dessas sementes, né? Então essa vibração dessas mulheres me lembram muito esse ano que vem agora. E esse é o meu desejo, que a gente inicie esse ano juntos, nessa frequência de quem vai alinhando cada vez mais o seu caminho para poder guardar, colher as sementes para reflorestar esse mundo com todo o brilho que a gente carrega, com toda a potência que a gente realmente tem e que às vezes a gente ainda talvez nem tenha descoberto. Mas que agora, né, o ano da semente também traz isso, né? A semente está ali, aí, puf, sai e a gente começa a ver aquela árvore, né? Florescimento, que a gente se permita ir florescendo cada vez mais para reflorestar esse mundo. Então, gratidão. Vou passar a palavra para a Jo, que vai trazer umas informações para a gente da jornada, porque esse ano eu falei ontem, né? A gente tem muitos parceiros, bônus, assim, a jornada bombou de abundância. Eu celebro muito tudo isso. E aí ela vai trazer um pouquinho de forma bem prática para a gente também tomar mais consciência ainda do que é esse grande convite que a gente está fazendo para essa jornada. Então, gratidão a todos e todas pela confiança, gratidão a todos os mestres, a egrégora espiritual que me acompanha e que nos acompanhará também nessa jornada. Gratidão. Olá, boa noite, gratidão, Clara, sempre trazendo muita clareza mesmo, né? Como seu nome já te reconhece por si. Prisca tá por aí, tem a Cláudia, que é a nossa parceira que está aqui com a gente também. Estou reconhecendo vários rostinhos aqui já conhecidos, outros que estão chegando, que delícia, né? Essa nossa egrégora da abundância tem lugar para todo mundo. E a gente sabe que cada vez a gente tem esse propósito, essa missão de expandir cada vez mais. Clara, eu vou falar aqui sobre os nossos bônus e vai pensando aí sobre o sorteio. Eu estou aqui com o sorteio agrando o computador e liguei também o meu celular. A gente passou hoje o dia todo, nós duas na estrada, quase não conseguimos nos comunicar, mas é assim, né? A nossa magia aqui de cocriação também é assim. Essa é a nossa 8ª jornada. Nós estamos há 2 anos e meio já trabalhando nessa metodologia. Milhares de pessoas já passaram por esse processo, que a gente tem muita honra de ser guardiãs. E esse ano a gente decidiu que realmente veio essa mensagem, né? Esse recado muito claro da egrégora, que nós vamos fazer a jornada uma vez por ano. Então, ela vai ter o tema do ano pelo Sincronário da Paz. E esse ano é o ano de semente elétrica. Então, a gente também está florescendo com a nossa jornada a serviço do planeta. E aí, uma das partes muito legais e muito importantes da nossa jornada, além das tarefas que são simples, mas que nos alinham mesmo, né, com a meta que a gente coloca já desde o início na jornada, as meditações da Clara, que são maravilhosas e trabalham em diversas dimensões, em várias camadas do ser mesmo. Nós temos bônus incríveis e a gente já entendeu que esses parceiros também fazem parte da egrégora. E aí, quando eu e a Clara começamos a conversar sobre a lista, né, a gente viu, nossa, é isso. Esse todo é que nos representa e que representa a jornada. Então, a jornada da semente elétrica, ela já chegou florida.
Ela está muito bela mesmo, já veio, né, florescendo. Eu vou falar aqui para vocês que hoje a gente colocou o nosso site de vendas no ar também, então quem quiser pode buscar lá no abundanciadoser.com.br, e esse site com várias informações sobre a jornada, inclusive sobre os bônus que eu vou falar aqui, vão redirecionar para a página da Hotmart, que é a plataforma que nós usamos para a jornada. Então, eu vou falar sobre os bônus aqui. A jornada, ela tem, eu não acompanhei, não podia falar, porque estava no mato, né? Mas eu ouvi as aulas da Clara, e na primeira aula da sincronicidade, ela já falou, né? Sobre esse alinhamento que a gente, tendo com o tempo natural, as coisas realmente começam a acontecer de forma mais fácil e mais leve na nossa vida. Então, nós temos sintonia com a frequência do dia, com a Marcela Cabaz, que é uma mulher incrível, vem com afinação mesmo para fazer a frequência do dia num áudio de acordo com a tarefa que a jornada vai apresentar. Então, ela já conecta, né? A gente já começa a se conectar com essa sincronicidade. Aí nós temos também como bônus um zoom de transição de elementos, porque nós trabalhamos com o elemento fogo, vento, terra, água e depois o éter, né? E entre esses elementos, nós fazemos encontros semanais, eu e a Clara, a Prisca também sempre está presente com a gente, para que a gente faça as nossas partilhas sobre o que passamos no elemento, qual é a força do próximo elemento que virá. Então, é sempre muito rico e também tem muita cura, né, nesses encontros. Esse ano nós vamos ter uma novidade muito linda, lúdica, com a Prisca, que a gente teve a honra, ela iniciou o trabalho com a gente aqui na jornada, participando da jornada. E aí, quando ela vinha com os depoimentos, eu e a Clara falava, nossa, tem uma coisa aí que a gente tem que descobrir o que é, né? E aí, a jornada passada, ela já veio para o suporte, já deu, assim, muita estrutura, tanto para nós quanto para os participantes, né? Só tivemos feedbacks, assim, incríveis. E essa jornada, ela vai trazer, a Prisca é uma artista, é atriz, né, também, e ela vai trazer as histórias dos elementais, abrindo a semana. Então, a gente já vai ter acesso, né, já vai ter contato com essa arte, a gente está muito feliz, viu, Prisca? Eu estou super curiosa também para ouvir essas histórias. Vamos ter também a força desse masculino curado também, com o Felipe Freza, que já fez uma live com a Clara, lá no nosso Instagram, e ele é astrólogo, ele vai trazer um vídeo com o céu da semana. Então, vejam, a gente já vai se conectar com os elementos ali, bem ludicamente com a Prisca, vai ter a frequência do dia com a Marcela, e além disso, vai ter essa clareza, né, essa consciência sobre o que o céu está trazendo para nós nessa semana. Então, aí já é um alinhamento muito fino. Aí a gente já tem muita coisa, muita estrutura, musculatura mesmo para colocar nossa sincronicidade totalmente ativa para que a gente possa cumprir, né, e realizar essa meta que a gente vai se dispor na jornada. E aí temos constelação familiar, com a Angélica Brisa, vai ser no elemento fogo, ela vai trabalhar com ancestralidade e merecimento, vai fornecer um link, é uma sessão coletiva, né? Então, quem já participou de outras jornadas já viu que o trabalho que a Brisa faz na jornada com constelação é bem forte, move muita coisa mesmo. E vamos ter o sorteio de uma sessão individual com ela também. Outra tom, né, que a gente percebe assim nessa jornada de semente elétrica é que vem muito mais da contemplação e da arte, da beleza, da tarefa pelo simples olhar mesmo para as belezas, né? E aí nós vamos ter um momento com a Clara, que é Alquimias Musicais, um momento ao vivo, né, que ela traz convidados.
E vamos ter uma outra participante também da jornada, que é a Flaira Ferro, vocês devem conhecer. Ela vai dar uma aula ao vivo sobre compondo canções da vida. Inclusive, quem quiser, né, se permitir, vai poder sair até com um rascunho de música própria aí. A gente vai se aventurar. Eu vou me aventurar, nunca compus nada de música, mas vou me aventurar nessa aula. E a Flaira é maravilhosa, né, gente? Então, só isso já diz muito. Vamos ter uma aula também, bônus, com a Natasha Lerena, fala muito sobre expressão. Sigam a Natasha, ela é uma mulher assim que tem uma força que vem das vísceras, sabe? E uma voz incrível, um envolvimento. Nossa, até me arrepiei aqui falando dela. Mas é uma força muito grande. E ela vai dar uma aula sobre corpo em canto. Vai falar sobre expressão, potência de voz, canto, na Semana do Vento, né? Que a gente fala muito sobre comunicação. Vamos ter uma aula também na Terra com a Ive Ramalho, que é uma carioca porreta também, já fez a jornada com a gente. Ela trabalha com perfumaria ancestral, trabalha muito a questão, né, do olfato ligado à intuição e o contato com as plantas, o que as informações, a sabedoria desses seres tem a contribuir para a gente, como ser vivo, né, na matéria e também para nos conectar ao espírito. Então, essa também vai ser uma aula incrível. A Karine Durga vai fazer uma aula de Yoga Flow, né, que trabalha bem essa questão também da fluidez, do movimento, muito fluido. Então, certamente também vai ser uma aula maravilhosa. A Cláudia Matos, que está aqui no nosso Zoom, que é professora de radiestesia, recebeu de um grande mestre, né, que ela compartilhou a vida, essa sabedoria da radiestesia, das limpezas da mesa radiônica. Ela vai trazer no éter uma sessão já nos primeiros dias de éter. Porque, gente, a gente entendeu numas jornadas passadas que terminava o elemento água e aí até a gente terminava assim e parecia que ficava uma certa abstinência, sabe? Que passava 28 dias muito intensos e aí a gente entendeu, não, precisa mais uma semana aqui para a gente ir integrando, para a gente ir dissolvendo, né? E para que todo mundo em segurança siga o seu caminho para mais um ano, né? Como está sendo agora, até a próxima jornada. Então, a Cláudia vai trazer esse trabalho com radiestesia. Sempre é um movimento em grupo, a gente escolhe um tema e faz a limpeza, e sempre é muito forte, muito potente. Gratidão, viu, Cláudia? Maravilhosa, está aqui representando todos os nossos parceiros e está sempre com a gente, a parceira da vida. Te amo muito. Vamos ter também uma aula sobre projeção astral com o Emanuel Sanches, que trabalha no Instituto Rama, e com a Mariel Roldan, que também trabalha com várias terapias holísticas, sobre essa questão do nosso sono, porque quando a gente dorme, né, a gente está vivo, recebendo muita informação, e esse sono pode ser muito restaurador, mas também, se a gente não estiver muito alinhado, a gente pode ter contato com egrégoras que estejam sugando a nossa energia. Então, eles vão dar, assim, vão ser bem práticos, vão dar dicas bem importantes para que a gente utilize o nosso sono de forma a reestruturar mesmo, a revigorar a nossa energia, que a gente se conecte com seres, né, que nos ajudem a receber as informações para que quando a gente despertar e acordar, a gente possa ter ainda mais energia para as nossas realizações. E aí, vamos ter também uma aula bônus que eu também estou super curiosa, porque eu estou no momento aqui de desafio da maternidade, com a Júlia Porto, que é também uma maravilhosa, super sábia, que vai falar sobre essa autoobservação, né? Como que a gente, como pais e mães,
pode se observar e contribuir na construção de vínculos mais saudáveis com os nossos filhos. É uma super missão, né? Quem é pai e mãe sabe. A gente está construindo um novo mundo, né? Educando esses novos seres para o planeta. E para finalizar, a nossa super parceira também, desde a primeira jornada, lá desde a número 1, a Marcela Arantes está com a gente, e ela vai falar sobre jardinando a alma, como cultivar as virtudes para plantar e ver florescer os nossos sonhos. Então é isso, né? Toda a nossa lista de bônus está muito maravilhosa e vem construindo mesmo, né? Fio por fio, para que a gente finalize essa jornada com muito mais estrutura para passar por esse ano que nos convoca a florescer. O serviço é ocupar o nosso lugar no planeta e florescer. Hoje eu li um post, Clara, da irmã da Natasha, da Nikita, que fala que eu não ocupe nem 1 milímetro a mais e nem um a menos do meu próprio lugar nesse planeta, para que eu cumpra a minha missão. E a nossa missão é florescer, né? Somos floresta, todos nós. Então, vocês estão sendo super convidados para essa jornada. Nos ajudem a compartilhar essa informação. É um valor muito acessível. A gente foi fazendo uma conta, né? E vendo que realmente a nossa jornada ela tem um valor acessível realmente para oferecer para o maior número de pessoas que possam passar, se permitir viver nesse processo, né? A gente sabe que tem cursos aí de final de semana que são muito mais caros, 5, 6 vezes mais caros que os nossos. E se contar ainda todos esses bônus, realmente, a gente até colocou lá, fez uma conta de um valor aproximado, daria R$ 3.500 um valor aproximado, se a gente fosse contabilizar todas essas aulas, né? Então, o nosso valor é menos de 10% do que a gente sabe que é o nosso valor. É um processo em que nós estamos totalmente dedicadas nesses 28 dias para conduzir esse grupo. Então, estamos aqui de braços abertos para receber todos vocês. Os 108 primeiros inscritos vão ter acesso ao vivo com esses encontros, né? Tanto comigo com a Clara, com todos esses encontros das aulas bônus. Quem não fizer parte desse grupo, depois ficam todas as aulas gravadas lá no YouTube, mas a gente sabe, né? O quanto que é mais gostoso sentir essa energia ao vivo. Tá bom? Acho que é isso, claro, não sei se eu esqueci alguma coisa, mas a gente tem um sorteio ainda para fazer, Eu quero né? só complementar, olha, 21 e 21 aqui, mas eu quero só complementar, né, para quem já fez, já conhece, mas para quem não fez, para dizer que é um processo simples, que você mesmo faz o seu horário e é super possível, né, ir trazendo uns 5 minutos ali de manhã, alguma tarefa ali durante o dia que você tem que realizar, a meditação de 10 a 15 minutos à noite. Então, o projeto já foi pensado de uma forma muito simples para que seja possível. Porque quando a gente coloca, às vezes, uma meta muito grande, não é possível, no fim a gente perde força, né? Então a ideia é que a gente ganhe força com a jornada. Então elas são tarefas simples, são meditações simples, tomam pouco tempo do nosso dia, mas fazem uma diferença enorme, né? Então é possível fazer com muita alegria, com muito prazer, se descobrir também nessa nova configuração. Então, só queria trazer isso. Gratidão, Jô, por essa parceria, por toda a nossa trajetória. E aí, reforçar esse lugar da divulgação, porque a gente faz uma opção por um caminho mais orgânico, eu e a Jô, né? A gente sente que é isso que combina com a gente, é isso que a egrégora também nos abraça, né? E nos convida para que a gente esteja mais impecável com as nossas palavras, alinhando mesmo, né? O nosso discurso com a nossa caminhada, com o nosso fazer, a nossa realização. E isso faz com que também a gente, né, precise reconhecer que boa parte do que vai expandir esse projeto é a própria rede em si, né? É cada um que está aqui, de formiguinha em formiguinha, dando de presente para alguém uma jornada, divulgando ali, não só divulgando de uma maneira, né, aleatória, porque é tantas informações que as pessoas recebem, mais um curso, mais uma jornada, não é ir lá, né?
naquela pessoa e falar, olha, eu quero falar para você dessa jornada, eu quero insistir aqui para você ler sobre isso, para realmente ver, tem um porquê que eu estou trazendo aqui para você. E a gente acredita muito nessa força, desse resgate mesmo, dessa oralidade como um grande instrumento de revolução. Mais do que a gente ficar, né, às vezes criando muitas fórmulas, né, que às vezes estão muito associadas a vibrações de pirâmide, de ganhar dinheiro em cima dos outros, de se aproveitar, né, e não tem nada a ver com o que a gente busca aqui. Então a gente fica feliz também de saber que vocês são parte dessa expansão e de que a gente realmente tá junto nessa, né? Então eu faço esse convite aqui, reforço, para que cada um aqui possa ser espalhador de sementes, possa ser esses beija-flores, esses passarinhos que vão realmente polinizando, né, o nosso mundo e vai reflorestando mesmo cada coração, um em um, né, olho no olho. Isso realmente faz diferença. Então, gratidão a todos e bora fazer esse sorteio, Jô. Vamos, eu já estou aqui agora no celular, porque eu abri no computador, o sorteio é grande, e a gente vai fazer. Só um outro detalhe, complementando o que a Clara falou, tem uma das perguntas que eu mais recebo é qual é o horário que eu tenho que me organizar? Tem um horário que todo o grupo precisa estar junto? Não. Vocês recebem a tarefa e a meditação pela plataforma do Hotmart e cada um vai adaptar a sua rotina. Então, a gente fala sobre esse coletivo fazer junto e realmente tem muita força, né? Um grupo fazendo as mesmas tarefas durante aquele dia juntos, no mesmo propósito, mas tanto as tarefas quanto as meditações, cada um vai fazer no horário e ficar melhor na sua rotina. E aí as aulas, claro, ao vivo, né? Muito gostoso a gente se organizar, mas também é muito tranquilo. A gente organizou o cronograma todo para que não fique pesado, né? Começa no fogo, depois o vento, cada elemento vai trazendo, e depois no éter é que a gente faz mais algumas aulas juntos, tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui se eu consigo mudar para vocês darem uma olhadinha no computador. Já estou aqui, carreguei todos os comentários. E aí eu acho que eu vou precisar da Clara e da Prisca para dizer se a pessoa está aqui, né? Eu vi que tem algumas pessoas ali que marcaram que estão aqui. Então, vamos lá, vou sortear. Vocês estão vendo um pouquinho, pelo menos? Sim. Tá, então vamos lá, sortear. Vamos ver. São 2 nomes, né, que a gente colocou essa regra. Catarina Collier, tá aí? Acho que não, né? Não vi uma Catarina. Tem Catarina aqui, ao vivo? Então, vamos lá. De novo. Prisca, a gente colocou que tinha que estar aqui no Zoom. Vamos honrar, né? Com E aí você pode avisar ela que ela perdeu uma oportunidade. A Moira também. A Moira já fez a jornada com a gente, eu não sei se a Moira está aqui. Ela estava no começo, eu acho. Acho que eu Será que tinha está visto ela aqui? aqui. Eu vi a Moira no outro dia, hoje eu não vi. Eu não tenho certeza, né? Minha cabeça. Vamos lá de novo. Uma hora sai, a gente já está acostumada a fazer algumas vezes, né, Clara? Vamos lá. Sugrim. A Su também já participou com a Hola, gente. hola, hola, estoy. Mas no puedo prender la cámara. Viva Su! Su ganhou? Oba, qué ganas que tenía, gratillao. Oba! Olha, na terceira vez, e veja que esse número 3, não é, Clara? Está muito Aham. presente na nossa jornada nessa edição. 3, Sempre 3, Sí, yo 3. dije, la tercera es la vencida, dije, y estaba segura que salía. Así que muchas gracias. Muy Que contenta. lindo. Gratidão sua. Aí a gente entra em contato com você depois para você poder pegar. Gracias, gracias. E aí eu queria compartilhar uma surpresa que eu acabei de cocriar aqui pra gente, que é a presença de uma grande irmã, que a Jo também já trouxe, que vai estar aqui na jornada também trazendo muito axé pra gente, que é a Flaira.
que chegou aqui num convite relâmpago de amor para vir encerrar essa live Delícia. aqui com uma música, trazendo para a gente esse convite. Então, só antes de passar a palavra para ela, queria checar, né, se Jo e Prisca querem trazer mais alguma coisa. Para mim tá tudo ótimo. Gratidão, amores. Esperamos vocês. Estamos super animadas para conduzir mais esse grupo lindo. Que Beijo. lindo. Gratidão, Clara, a todos. Flaira, meu amor, o microfone aberto para ti, para que você possa trazer a sua voz com palavras, com som, com aquilo que teu coração quiser ressoar aqui pra gente, meu amor. Gratidão pela presença. Hum, que beleza, que beleza. Que beleza ver como as coisas são. A beleza nos olhos de quem entrega a força do corpo e da criação. Clara Coelho, Jubaitel, Prisca, minhas irmãs aqui, todas nós assim tão juntinhas, para poder deixar surgir a beleza, que beleza é ouvir lá dentro do coração, lá bem dentro, e assim emancipar a voz e desatar os nós, deixar o amor falar, levar para outro lugar. Cada rosto, Clotilde Sul, Carla, Vanessa, Amani, Dela, Tina, Vento Celeste, Luciene, Beatriz, Rachel, Cris, Nani, Cláudia Matos, Nara Vidal, Margarida Bird, Fly Away, Ana Medeiros, Maria José, Aline Rodrigues, Nair Maciel, Aisha, Coraci, Coração, Silvia, todas, todas, todas que aqui estão, todas as que chegarão, todas as que passarão, todas as que nascerão de um lugar de amor diferente, de um lugar de amor que a gente merece. Obrigada, obrigada, eu estava num dia tão cheio de trabalhos, mal tomei banho, nem almocei. Foi tão bom cair aqui de paraquedas com esse tanto de mulher maravilhosa pensando um mundo melhor. Porque tudo é uma questão de frequência da rádio quando ela toca e a gente sintoniza e quando você vê, você já está ali. E foi isso que aconteceu. De repente eu vim parar aqui, no meio deste
caldeirão de bruxa. Uh! Vou cantar uma canção que Clara me pediu, mas eu tive de fazer essa introdução, porque quando a emoção invade o coração, a presença chama, chama a presença agora. Vou cantar uma canção e depois vou sair. Todo mundo aqui já tá precisando dormir, comer, tomar um banho também, porque eu tô assim. Já venceu aquele cheirinho. Mas eu vou cantar uma canção de todo amor, de todo coração, pra gente encerrar feliz. Pra gente lembrar, pra gente lembrar, pra gente lembrar, pra gente subir, pra gente avançar, pro calor sair do lugar certo para um lugar mais certo ainda. Hum. Nascemos imensidão, perdemos a conexão pela doença de ouvir a voz da falsa razão, abrindo os olhos sem acordar, fechando o olho da intuição, abrimos mão de enxergar o desabrochar da vida, obedecer, entristecer, procrastinar, sem tempo de ser o que a nossa alma pede. Dentro de nós acumulamos pesos cruéis, acreditando que é assim que a vida é. É, é, é. Tá na hora de reagir, entender que somos gigantes, ocupar o nosso lugar, acolher nossas almas. Nunca é tarde para replantar. Nossa terra é de amor enchendo, a semente vai germinar. É assim que a vida é. Tá na hora de reagir, entender que somos gigantes, ocupar o nosso lugar, acolher nossas almas. Nunca é tarde para replantar. A jornada é de amor enchendo, a semente vai germinar. É assim que a vida é. Tá na hora de reagir, entender que somos gigantes, ocupar o nosso lugar, acolher nossas almas. Nunca é tarde para replantar. Nossa terra é de amor enchendo, a semente vai germinar. É assim que a vida é. Gratidão, amor, linda, maravilhosa. Gratidão, muita emoção. Gratidão, amada e amadas todas. Que a gente agora então aproveite tudo que a gente recebeu agora e tenha uma noite maravilhosa. É assim que a vida é. Jornada aberta, as inscrições, se inscrevam, divulguem, aproveitem. A hora é agora. Beijos.